Hoje queremos falar um pouco sobre as transformações adiabáticas. Lembrando que as transformações adiabáticas são transformações gasosas. Nesse caso, a gente tem uma transformação gasosa em particular, que é a transformação em que não há troca de calor, né, com o meio externo. Então, a troca de calor ou a variação da quantidade de calor, né, normalmente a gente usa a letra Q, vou usar a letra Q aqui, Q igual a zero. Lá na primeira lei da termodinâmica, sabemos que Q é igual a trabalho mais U ou delta U. Então, se Q é igual a zero, a gente vai ter sempre Q, aliás, W igual a menos delta U. O que significa que se o gás realiza trabalho, diminui sua energia interna. Se ele sofre trabalho, ele aumenta sua energia interna. Ok. Bom, já tínhamos visto isso em alguma aula de termodinâmica, mas hoje a gente quer dar uma olhada no gráfico da transformação adiabática. Bom, vamos considerar duas isotérmicas, então T1 e T2 são temperaturas constantes, então T1 e T2 aqui, T1 e T2 são isotermas. Então, sendo T1 e T2 isotermas, o que temos? Temos uma transformação que vai de um estado A para um estado B, nesse caso aqui aumentando o volume, né? Então, A e B aqui. Então aqui, ó, vamos pegar aqui A e aqui B. Então VB é maior do que VA. Bom, o que sabemos sobre as transformações adiabáticas? Sabemos que, nesse caso, a expressão que rege essas transformações é P1 vezes V1. Aliás, como eu chamei ele de A, eu vou colocar aqui PA. PA vezes VA, onde PA e VA são a pressão e o volume no estado A, elevado a gama igual a PB vezes VB, também elevado a gama. Mas quem é esse gama? Gama é chamado de expoente de Poisson e vale, gama vale Cp sobre Cv. Mas quem é Cp? Cp é o calor específico à pressão constante. Então, calor específico à pressão constante. E aqui é o calor específico a volume, aqui volume constante. Tá? Então, Cp sobre Cv é a razão entre os calores específicos, a pressão e a volume constante. Lembre-se que quando vimos isso, vimos também que Cp é sempre maior que Cv, o que nos levou a concluir também que o calor molar à pressão constante, ele também é maior do que o calor molar a volume constante. Tá? Ok. Bom, então, para que serve isso? Primeiro, podemos notar o seguinte, que nessa transformação aqui, podemos escrever essa mesma expressão de outra maneira. Podemos escrevê-la como sendo PA sobre PB igual a VB sobre VA elevado a gama. Ok, né? Só que gama é Cp sobre Cv, então gama, a partir daqui, ó, podemos escrever que gama é maior do que 1, já que Cp é maior que Cv.
Ou seja, temos uma fração VB sobre VA elevado a gama. O que significa isso? Olha para essa transformação. Nessa transformação, VB é maior que VA. Se VB é maior que VA, isso significa que VB sendo maior que VA, né? Então vamos voltar para lá. Se o volume aumenta, então vamos aqui, ó. Vamos aqui na expressão. Se VB, então 1. Se VB é maior que VA, temos uma expansão. Temos uma expansão e vimos pelo gráfico que a pressão diminui. Então a pressão cai. Só que VB sendo maior que VA, VB sobre VA elevado a gama, tá vendo? Me dá aí uma fração própria, VB sobre VA, elevado a maior que 1, tornando esse número ainda maior, né? Já que gama, ou seja, VB sobre VA, se for, por exemplo, 1,5 elevado a gama, ele vai ficar maior do que 1,5, certo? Isso significa que PA sobre PB é uma fração ainda maior do que PA. PA, o que eu estou dizendo é que PA sobre PB é uma fração maior do que 1 também. Então, PA sobre PB é uma fração maior do que 1, o que significa que PA é maior que PB, o que significa que a pressão diminui. É o que estavam falando antes. Isso confirma o que está no gráfico. Era o que eu queria que você percebesse. Que se o volume aumenta, a gente pode concluir que a pressão diminui. Porque colocado aqui, VB sobre VA me dá uma fração maior do que 1, o que me resulta numa fração ainda maior, o que significa que PA sobre PB é maior do que 1, e que significa, por sua vez, que PA é maior do que PB, ou seja, a pressão inicial é maior do que a pressão final. Isso significa que a pressão diminui. Vamos ver o contrário agora. No caso contrário, vamos chamar de azul aqui 2. Se fizermos de B para A, ou seja, se VB agora for menor que VA, nesse caso teremos uma compressão. No caso de uma compressão, o que teremos? Teremos essa expressão com VB sobre VA menor do que 1, que elevado a gama me dá uma fração ainda menor do que 1. Ou seja, nesse caso, PA sobre PB será menor do que 1, implicando que PA deve ser menor que PB, indicando por sua vez que a pressão nesse caso aumenta. Ou seja, em qualquer transformação adiabática, pressão e volume são inversamente proporcionais, confirmando o que tínhamos visto aqui, né? Se eu vou de A para B, o volume aumenta, a pressão diminui. Se eu vou de B para A, o volume diminui, nesse caso, o volume diminui, mas aí a pressão aumenta. Isso mostra que é impossível ter uma adiabática partindo da curva de baixo. Não consigo fazer isso e ir para a curva de cima, porque isso faria com que a volume e a pressão aumentassem ao mesmo tempo. E aí eu não poderia ter essa expressão, já que gama tem que ser maior do que 1 e acabamos de ver por quê. Então isso não é possível, voltando, só podemos ter adiabáticas indo, né, dessa maneira ou dessa maneira, ou seja, sempre numa diagonal nessa direção. Lembrando que aqui T2 tem que ser maior que T1. A temperatura 2 é de uma isoterma maior do que a temperatura 1. Tudo bem? Então, as transformações adiabáticas sempre terão esse formato, uma diagonal aqui nessa direção, e sempre que a pressão aumenta, o volume diminui, e sempre que o volume diminui,
a pressão aumenta. Ao contrário, né? Se um aumenta, o outro diminui, sendo inversamente proporcionais, e conseguimos concluir isso por meio dessa expressão aqui, ok? Lembrando que gama é Cp sobre Cv, e isso é sempre maior do que 1, já que Cp tem que ser maior do que Cv. Ok? É isso, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.